Vocês estão acompanhando as últimas notícias dos divórcios de casais famosos? Talvez vocês não os conheçam, mas se trata, em resumo, de pessoas famosas que ganharam mídia mostrando o dia a dia do relacionamento, a construção da família, bem comercial de margarina, e do nada anunciam um divórcio com uma foto do casal e legenda madura sobre amizade e respeito. Isso me deixou pensando, o que está acontecendo com a longevidade das relações? Confesso que eu decidi falar desse assunto com o coração na mão, porque eu me separei faz um ano de um casamento que durou apenas um ano. Foi um processo difícil, mas acredito que há aprendizados importantes que podemos compartilhar. Relacionamento, na real, não tem manual de instrução. Pelo menos nenhum que nos dê garantias. Existem protocolos, cases de sucesso de referência, conselhos que talvez ajudem. Mas o que realmente faz diferença é o comprometimento mútuo, recíproco na mesma medida. Não funciona quando um ama mais que o outro, quando um se dedica mais que o outro, quando um ama por dois. Não funciona se um só se esforça e se a gente aceita e justifica, ele é assim mesmo, ele tem dificuldade de demonstrar, ele foi criado assim. Isso desequilibra tudo e o relacionamento começa a fraquejar. Eu me lembro do meu primeiro relacionamento, quando a gente decidiu morar junto, eu vi como a convivência diária muda tudo. Aquele amor carnal, aquela chama intensa, aos poucos se transforma num amor mais prático, mais fraterno. Aí a gente passa a admirar o outro por manter a casa, por prover o sustento. E evoluímos para uma compaixão, uma cumplicidade, uma familiaridade. E para mim, essa nova forma, ela pode ser avessa à paixão. E é natural quando assumimos papéis essenciais, responsabilidades que antes eram ocasionais, e o mistério e a liberdade diminuem. E aí a atração acaba sendo afetada. Que é toda aquela magia do namoro, de ver de final de semana, da pessoa te buscar e ela já tá pronta, e você tá bonito, você tá arrumado, né? Tem coisas ali que são mais pesadas para ser ditas, né? Tem um filtro maior. Se tem algum desentendimento, alguma discussão, cada um vai para sua casa, né? Então, essa transição do namoro para a responsabilidade do casamento, o choque é muito grande e demanda sim maturidade igual dos dois. Porque se um for mais maduro que o outro, o atrito, a sobrecarga vai ser tão grande quanto se fossem dois maduros. E aí chegam os filhos e as dificuldades triplicam. E é comum que um dos dois tenha mais demanda, principalmente no começo do nascimento de um filho. É normal que um tenha mais importância que o outro, mas isso não desqualifica, não diminui a necessidade do outro nesse momento. Por mais que a amamentação faz responsabilidade, digamos assim, né, naturalmente da mulher, o bebê precisa mais da mãe e tudo mais, mas não anula a presença, o companheirismo, a cumplicidade do marido, do pai ali naquele momento. E muitos casais não conseguem equilibrar isso. A hora do mamar, o cara pega, vai jogar videogame. O pai pega e vai pra academia. Enquanto você tá dando mamar, eu vou lá fazer meu treino. E aí a mulher se vê ali sozinha, né? Por mais que seja uma atividade dela, ali é uma responsabilidade dela, é a parte dela, ela se vê sozinha. E engraçado que quando normalmente a atividade é do pai, o momento é do pai, a gente não deixa ele sozinho, a gente quer estar junto, a gente quer olhar, a gente quer estar perto, a gente quando tá no puerpério, a nossa ocitocina é tanto tudo aquilo que engloba o bebê, né, a troca ali da mãe e do filho, mas também de ver, de presenciar a troca do bebê com o marido, né, de ver essa construção, esse desenvolvimento desse amor e desse laço paterno. Isso é uma coisa que a gente fica em êxtase também. E se o casal não tiver maturidade emocional para reconhecer isso, né, que precisa vigiar, triplicar a presença nesse momento, o desgaste aumenta e o relacionamento enfraquece. Falando da minha própria história, quando eu era criança, os meus pais se separaram e eu tinha por volta de 11 anos. E por um tempo a minha mãe não ficou em casa, a minha mãe se afastou
E eu assumi responsabilidades que não eram minhas. Mas meu pai precisou de ajuda para cuidar dos meus irmãos, para cuidar da casa, para cuidar da comida. Tudo isso junto com a escola. Então, cuidar do outro e ser proativa foi uma consequência da minha realidade. Era isso ou isso. Portanto, às vezes que os meus relacionamentos aumentaram a demanda, né, da rotina, do cotidiano ali, das emoções, das responsabilidades, eu sabia que eu podia lidar com as minhas funções e com a dos outros, porque eu aprendi a dar conta de tudo. E isso talvez seja um efeito, né, que eu tinha, um medo que eu tinha indiretamente, de que o outro sobrecarregasse e me abandonasse. Então eu ia lá e eu deixava todos os pratinhos girando, os meus e o do outro, para tornar a vida dessa pessoa mais fácil, para que ela não achasse que o casamento fosse difícil ou que o relacionamento exigisse muito, né, muito esforço dela, enfim. E pro outro acaba sendo confortável, né? Você tá ali administrando tudo, você tá ali dando conta de tudo e tirando responsabilidades que ele deveria ter, né? E isso acaba aqui desgastando e vira uma bomba, um campo minado, uma bomba emocional muito grande. E qualquer momento tudo pode explodir ou implodir. E os dois cenários são muito ruins pro casamento, né? Porque qualquer deslize você explode, você tá ali sempre à flor da pele, né? Porque você tá sobrecarregada. E se implodir, você entra numa depressão, você entra em gatilhos, você entra numa crise de ansiedade. São vários fatores ali, né? Quando você carrega tudo nas costas sozinho. E eu acho que essa questão da sobrecarga emocional, ela existe há séculos. E a válvula de escape são os nossos traumas de filhos, né? São os traumas dos nossos pais. Normalmente, a mãe que era sobrecarregada, que resistia a tudo, ela descontava nos filhos. Essa maturidade que ela tinha no casamento, ela transportava para a imaturidade materna, para a maternidade dela. Então, ela descontava a raiva do marido no filho, ela culpabilizava os filhos pelas emoções que o relacionamento agregava sobre ela. Ela responsabilizava os filhos com atividades, né, domésticas ali, que na verdade, né, não necessariamente não eram para os filhos. Só que nos últimos anos nos convenceram que temos direito a uma dose saudável de egoísmo, que isso é amor próprio e nos mantém inteiros. Sim, amor próprio é fundamental, isso ninguém discute. E aí o que era para ser só uma dose se torna uma refeição inteira, o egocentrismo toma conta do relacionamento e as pessoas, e a aliança se perde, e as pessoas se atacam, e as pessoas começam a medir força dentro do relacionamento, numa disputa de mérito, numa disputa de vaidade, numa disputa de responsabilidades. Então, se a gente fizer uma análise, mesmo que os tempos sejam outros, a gente permite que novos certos hábitos corrompam valores e cenários que vinha dando certo de lá pra cá. É ideal que a gente evolua, que a gente acompanhe o nosso tempo, que as tecnologias, os novos hábitos e os novos costumes. Mas a gente precisa ponderar e ver o que faz sentido pra gente hoje. Porque os valores estão corrompidos, é normal. É natural que as pessoas se deslumbrem com certos poderes. Mas a gente precisa observar o que é importante pra gente. Se você gostou desse tema, já se inscreve no canal para você não perder os próximos episódios, curte, compartilha que me ajuda bastante.